Essa semana a ideia é a gente discutir o que nos é útil, o que não é útil na avaliação cardíaca à beira do leito, tá? O que eu vejo vocês fazerem comumente? Querendo fazer coisas avançadas na eco, querendo achar coisas, querendo ver fração de ejeção, querendo ver válvula, querendo ver endocardite. E não é só de vocês esses erros, esses os erros de coisas de quem tá de iniciante empolgado com a técnica, assim. A gente espera muito, a gente acaba se frustrando algumas vezes com a eco à beira do leito, principalmente a ecocardio, tá? Então por isso eu pedi para vocês esse tipo de coisa aqui, o que vocês esperam, o que vocês acham que a gente consegue ver, até pra gente discutir algumas coisas, as respostas não são fixas, tá? E a gente conversar um pouco o que se faz no mundo, tá? Sobre isso. Quando eu fiz meu curso de eco, não existia tanta coisa de eco à beira no leito como tem hoje, tá? Eu fiz meu curso de eco em São Paulo, nas escolas onde a maioria dos caras que fazem ecocardio em clínicas de qualidade duvidosa por aí fazem seus cursos, tá? Fiz um curso de uma semana de ecocardio e eu tenho um certificado de curso de ecocardio. Sou ecocardiografista? Óbvio que não, né? Eu sei muito pouco de ecocardio. Mas muita gente por aí sai dizendo que é ecocardiografista e aí queima muito a técnica, tá? Então, a gente não quer que isso aconteça com a beira do leito, tá? Que a gente comece a fazer e aí começa a fazer coisa, muita gente fazendo coisa ruim. Então, em algum momento, esse tipo de coisa vai ter que ser regulado. Nos Estados Unidos, os caras estão regulando isso, tá? Tem uma diretriz, não de ecocardio, mas tá para sair de ecocardio, à beira do leito da SIJAM, da Sociedade de Medicina Hospitalar. E a Chess tem algumas coisas que citam quem pode fazer e onde pode fazer de ecocardio à beira do leito, tá? Então, tem movimentos para isso se regular mais ou menos. Por exemplo, nos Estados Unidos não se pode, intensivistas fazem muito ecocardio, fazem muito mais que aqui à beira do leito, mas eles não podem escrever fração de ejeção, tá? Então, fração de ejeção é uma habilidade do ecocardiografista específica. Gradientes valvares é outra coisa que é específica do ecocardiografista. Essa linha é tênue, tá? Não vai ter sempre uma definição, mas existe uma disputa de mercado também nessa jogada. Mas existem coisas que obviamente não nos agregam e a gente perde muito tempo tentando fazer e tentando achar e tudo mais, tá? A gente, a partir da semana que vem, já começar a discutir as janelas, que é algo extremamente importante, é a base, tá? Que eu acho que é o que você tem que se focar nesse momento, assim, de aprendizado, de medicina interna, UTI, emergência, em qualquer outro lugar. Janela é muito importante a gente saber ver. Porque partindo das janelas mais ou menos bem feitas, a gente vai conseguir ver etiologia de choque, tratamento de choque, etiologia de dispneia, o que a gente pode fazer em cada um desses conceitos. A eco na beira do leito ela tá para isso, assim, é o que eu sempre falo para vocês, já falei mais de uma vez aqui. A eco à beira do leito ela tá para te agregar ao teu exame, a tua história e tudo mais. Ela não tá aqui para te dar respostas mágicas e não vai dar, tá? Uh, Revisando o tema aqui, eu tava procurando, eu tinha de 2000 e opa, eu tinha de 2003 que a ACC e a AHA tinham feito um guideline, umas diretrizes sobre habilidades de ecocardio, tá? Sem querer eu achei aqui um que está ainda comum em publicação, tá? Uh, Esse ano eles atualizaram, a ACC e a AHA atualizaram suas diretrizes de habilidades para ecocardiografistas, tá? A formação de ecocardiografista nos Estados Unidos são 3 anos, tá? E o que eu quero mostrar para vocês são algumas habilidades, eu vou mandar isso aqui ali no Slack depois. Algumas habilidades que a gente acha que são básicas, do tipo, os princípios, saber a anatomia, fisiologia cardíaca, saber as janelas bonitinhas, ver diagnóstico de hipertensão pulmonar valvular, coisas que a gente julga meio nossas, eles colocam como sendo de ecocardiografistas, tá? E qual que é o número de exames que eu devo fazer para conseguir alcançar essas habilidades que eles consideram básicas? Eu preciso fazer 150 ecocardios, tá? E americano tem um troço diferente, porque não é só médico que faz imagem, tem técnicos de ecografia que fazem imagem e o médico só interpretaria essas imagens. Eu teria que interpretar 750 imagens para ser considerado um médico que consegue ter alguma noção maior de ecocardiograma, tá? Obviamente a gente nunca vai chegar nesse nível, tá? E a gente não quer chegar nesse nível. O que a gente quer na beira do leito é chegar a alguma conclusão específica, tá? Uh,
E aí eu cheguei nesse questionário aqui com vocês e a gente vai abrir algumas coisas depois. O que os livros falam, tá? O Point of Care é meio que uma base, assim. Esse cara é muito bom, tá? Esse cara é muito reconhecido fora daqui. Ele que escreve todas as diretrizes americanas. Então, tudo que for buscar vai ter o nome do Neil Ansoni, que é esse cara aqui que escreve esse livro. Então, ele é o cara da Eco à beira do leito nos Estados Unidos. O que ele fala sobre isso, tá? De novo, ó, capítulo de janelas, tá? Quais são as janelas que a gente deve fazer, como é que a gente deve ver cada uma das estruturas, tá? Função de ventrículo esquerdo, ele não fala de fração de ejeção aqui, tá? Não fala, simplesmente não fala de fração de ejeção. Que é um troço que eu mostro, eu sei fazer, porque eu fiz esse curso aí que os caras fazem lá. Mas é uma habilidade desprezível, assim. Depois que eu aprendi a fazer fração de ejeção, eu passei a desprezar ela bastante, assim. A avaliação subjetiva da função de ventrículo esquerdo é muito boa, tá? Isso aqui é um livro de ecocardio que eu sempre mostro para vocês, tá? A avaliação qualitativa da função sistólica é simples e altamente preditiva, de grande utilidade clínica, tá? Mas a acurácia da aferição da fração de ejeção é dependente da experiência de observador, tá? Apesar de ser uma habilidade que parece muito fácil, quando a gente vai ali no beira do leito, bota ali, sai um número bonitinho, ela depende muito da habilidade do observador, ela depende muito de uma imagem de qualidade para a gente ter definição endocárdica, e a gente depende de janelas muito boas e de não ter assincronias, tá? Tipo bloqueio de ramo, alguma coisa segmentar que possa nos atrapalhar, tá? Então, isso, fração de ejeção é coisa para observadores experientes e ainda assim com uma grande taxa de viés, assim, tá? Então, fração de ejeção não é algo que a gente vai discutir muito, tá? Então, daqui para frente. Função de ventrículo esquerdo e função de ventrículo direito são coisas importantes, tá? De um modo mais global, não um modo objetivo. Claro, a gente vai discutir algumas coisas objetivas que vai nos dar estimativas de função de ventrículo direito. E válvulas. Válvulas é um troço interessante que eu particularmente nunca me dediquei muito porque na nossa área de atuação de medicina interna não é tão comum. Mas emergência é muito comum, UTI é muito comum, uma ruptura valvar aguda, alguma valvulopatia muito aguda. Geralmente a gente tira até na ausculta te ajuda mais do que na eco, tá? Mas o que se fala de eco é avaliar as funções valvares e tentar identificar alguma coisa muito aguda de diagnóstico de choque ou diagnóstico de dispneia é importante, não seria, tá? Principalmente em UTI e emergência. Derrame pericárdico é um troço óbvio, então entender sinais de tamponamentos, que não são coisas muito complexas, veio a carga inferior, a gente conversou. Isso tudo se resume em choque e dispneia, tá? O que a gente quer com o ecocardio? Diagnóstico de diferencial e tratamento de choque e dispneia. É isso que a gente vai discutir basicamente nessas, pelo menos, acho que vou fazer umas 3 aulas aí de discussão de ecocardio, uma para janela, uma para função de ventrículo esquerdo. Tô pensando agora aqui, uma para função de ventrículo direito, uma para choque, vai umas 4 semanas, então a gente vai ficar um mês aí discutindo ecocardio e vocês vão ver que a gente não vai chegar nem perto de algumas coisas que às vezes as pessoas buscam aí na beira do leito, tá? Tem intensivistas que são excelentes em ecocardio à beira do leito, porque inclusive já fizeram ecocardio em suas vidas profissionais, tá? Então, bom, tá bem, tu tem um ótimo conhecimento, tu sabe fazer ecocardio, tem uma curva de mais de 700 exames, como tem gente, intensivistas em Porto Alegre que tem, ótimo, tá bem, vai lá. Mas não é o que eu quero passar para vocês e não é o momento que vocês vão ter que aprender, tá? Muita gente aqui vai usar muito pouco a eco à beira do leito, vão usar no início de suas vidas profissionais, depois vão sentar no consultório e vão ficar lá, tá? Mas eu acho que é o momento da gente começar a usar essas coisas e tentar definir melhor, certo, pessoal? Próximo vídeo eu vou seguir um pouquinho comentando de novo isso com as respostas de vocês, tá?